professor Nelson, tio Nelson de volta aqui para dar aula para vocês. E dessa vez, essa aula é para o 8º ano, para o 2º ano, já que o conteúdo é comum aos dois. E como eu pedi dos senhores a leitura do livro História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, eu vou começar exatamente por eles, já que eu pedi um mapa mental para vocês e pedi fichamento, beleza? Eu pretendo também, ao final logo botar para vocês lá uma live por turma, para que vocês possam entrar e fazer questionamentos sobre atividades e sobre o conteúdo do livro, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 1, tá? Então, procedimento padrão. Tira o boné, tira o fone de ouvido, lava essa mão, sai desse site de entretenimento adulto e vamos, ao serviço, beleza? Preste atenção. Então, o que a gente vai estudar hoje tá lá no primeiro capítulo, beleza? Da História da Riqueza do Homem. Eu vou tentar fazer o vídeo não ficar longo. Vocês precisam ler o texto, tá? Isso aqui é um resumão genérico. Se vocês não leem o texto com calma, vai ficar mais perdido que segue um tiroteio. Então, leia o texto, abra aí, já começa a ler e acompanha. Então, bora lá. Força na peruca. Então, nós vamos falar sobre a Idade Média e principalmente aqui, o foco é isso, feudalismo. Que foi um sistema que houve na Idade Média, tá? Para o seu final já, na sua baixa Idade Média, e que acontece especificamente ali na Europa Central e na Europa Ocidental, beleza? Nós aqui ignoramos a Europa Oriental, tá? O leste europeu, por enquanto, tá? Então vamos lá, o que que nós temos, o que que está lá? Está dizendo a seguinte coisa, lá na Idade Média, lá no feudalismo, nós temos essa estrutura social. Você pode chamar de ordem, classe ou estamento, beleza? Então, como é que estava dividida a sociedade feudal naquele período? Nós temos a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, beleza? Que seria aqui, se tiver, primeira classe está certo, ordem está certo e o estamento também vai estar certo. Eu vou considerar certo, tá? Genericamente assim. Apesar de cuidado com o estamento, tá? Que o estamento tem um significado um pouquinho diferente. Então, eu tenho aqui, como é que está dividida a primeira classe? A primeira classe, ou a primeira ordem, é a igreja, o clero, e está dividida em alto clero e baixo clero. Para ficar fácil assim, o alto clero, está lá o papa e os cardeais, ponto. E o baixo clero, está lá as freiras, os frades, os arcebispos, essas coisinhas lá, tá? Vocês procuram lá, te vira, procura. Não vou ensinar tudo que não dá no tempo não. Aí eu tenho aqui a segunda classe, a segunda ordem ou o segundo estado, que é a nobreza, a alta nobreza e a baixa nobreza, tá? A alta nobreza pense nos reis, nos duques, né? E a baixa nobreza pensa nos condes, arquiduques, essas coisinhas pequenas mesmo, tá bom? Agora detalhe, olha só. O feudalismo, ele tem uma estrutura bem interessante que é assim, não existe centralidade política, tudo é fragmentado no feudalismo, tá? E aí nós temos a terceira classe, ordem, estamento, estado, não importa, que é composta pela sua maioria entre trabalhadores, tá? Isso aí é uma interpretação que havia já na Idade Média, promovida pela Igreja Católica, a igreja da época, em que quando Deus fez o mundo, ele fez 3 tipos de pessoas: aqueles que lutam, aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. E essa ordem deveria ser mantida, porque era uma criação divina. Então, a primeira classe era o clero, a igreja, essa tinha que se preocupar com a alma, com o espírito, com as coisas religiosas. A segunda classe, ordem e estamento, a nobreza, os guerreiros, aqueles que lutavam para proteger a igreja e proteger as terras, tá? Não esquece o trabalhador, tá? E a terceira classe, o trabalhador. Olha só como é bem divididinho. Primeiro, segundo, terceiro. Um cuida da alma, um defende as terras e o outro trabalha para que essas duas classes aqui, menores, pudessem viver e se manter, já que eles não podiam trabalhar. Lembrando que o trabalho aí é coisa de gente ignorante e bruta, tá? Estúpida mesmo. Esses trabalhadores tinham que trabalhar até 12 horas por dia. 12 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então, até aqui tudo bem. Vamos lá. Primeira classe, ordem, estado, o clero, alto e baixo. Segunda classe, ordem, estamento, a nobreza, alta e baixa.
e a terceira classe, que são os trabalhadores. E aí eu coloquei aqui só camponês, servo e vilão, tá? Mas tem mais lá, tá bom? Tem os arrendatários, tem essas coisas todas. Aí olha só, qual era o tipo de trabalho que era feito lá? Era em fábricas ou era em usinas? Não, nenhum dos dois, senhores. O trabalho era no campo, era agricultura e pecuária, beleza? E aí olha só, isso é clássico que eu disse para vocês, característica da Europa Ocidental e Central. Esse modelo, como está distribuído, essas terras, a gente vai chamar de feudo. Sendo que dessas terras, uma terça parte dessa terra, da terra boa, da terra arável, ela pertencia aos senhores feudais. Já o pasto, o prado, o bosque, ermos, que são terras longes, pântanos, não aráveis, ou terras ruins de regra, ou que não podiam ser plantadas, porque eram vamos dizer, um bosque, certo? Essa parte pertencia ao senhor feudal, mas ela poderia ser usada ali, transitado por eles, tá bom? Mas a terra boa para cultivo e plantação, a maior parte estava em poder dos senhores feudais, tá bom? E aí, vamos tentar entender assim umas coisinhas. Olha só, lá no livro de vocês, lá que eu passei, tem um desenho parecido com esse, tá? O que é isso? Um terço da terra, essa parte destacada de negro aqui, de preto, é a terra do senhor feudal, a terra boa, é dele. E essas outras são faixas de terras de cultivo que são separadas e para cultivo é um modelo de rotação em que plantava-se uma coisa plantava-se a cada 3 faixas de terra, você plantava 2 e uma descansava. Isso começa lá no início do feudalismo, mas com o tempo essas terras vão se juntar. Olha só, e percebam que, olha só, se a gente olhar para essa primeira faixa, a faixa de cultivo A da outra terra e a outra faixa, elas são distantes uma da outra, para não ter essa junção mesmo. E a terra boa está nas mãos do senhor, são terras de domínio, tá? Terras do senhor feudal, assim, basicamente, tá? E esses campos, ela ficava em torno de 6 a 12 hectares. Vamos lembrar que um feudo, ele poderia ser, segundo o autor, uma terra pequena, uma coisinha pequena mesmo, vamos pensar no tamanho de um bairro, assim. Ou podia ser um país todo, por exemplo, o país de Gales, a Escócia, era feudo do rei da Inglaterra. E é um país todo, tá? E aí olha só que curioso, nós temos, naquela divisão lá, nós temos, para ocupar essas terras, os arrendatários. Esses arrendatários, eles não estão presos, eles alugam a terra, usam, pagam por ela e não estão presos a ela. O aldeão é o pequeno camponês. Esse não tem mobilidade social, tá? Assim como a maioria dos trabalhadores. Ele vive no campo, trabalha em terras, tem que pagar uma série de contribuições e acordos que foram feitos. Temos o vilão. O vilão é um servo que tem algum privilégio. Ele não necessariamente está preso a isso, tá? Em alguns casos, alguns indivíduos possuem o título da terra. Olha só, mas aí cuidado, o título da terra diz assim, ó. O título é dono do aldeão, do camponês, e não o camponês do título, né? Essa é a diferença. E aí, como é que era mantido isso, essa estrutura? Tudo era pago através de obrigações de um contrato feudo-vassálico. Então, era feito um contrato mesmo, assinado. O cara ia lá e juntava lá o cara que ia ceder a terra para ele, o cara que ia receber a terra, o suzerano, o vassalo. Ele fazia um contrato diante de uma autoridade eclesiástica que dizia, esse contrato está válido para o resto da vida. Tanto, por exemplo, que se um camponês, um servo desse, um cara que fez um acordo desse, um vassalo, um camponês, vamos dizer assim, um camponês, ele morresse, a família assumiria essa dívida que ele teria eternamente. Outra coisa que é curiosa aqui é assim, ó. Eu pego 2 terras dessa, eu produzo um negócio durante um ano e essa descansa. Depois eu produzo aqui e mais uma descansa, ou seja, 2 de produção, 1 para descanso. No ano seguinte, vamos lá, A, B, C. A e B produzem no ano e a C descansa. No ano seguinte, B e C produzem, a descansa. No ano seguinte, a C e a A produzem, a B descansa. Isso é um esquema de rotação para
não empobrecer o solo. Isso ia descambar para coisa ridícula que não ia dar certo, tá bom? Agora vamos voltar aqui para vocês entenderem algumas coisas. Olha só, isso aqui se manteve durante muito tempo, era uma ordem medieval. Foco na palavra estamento. O que é isso? Não há mobilidade social. Estamento é uma organização social onde não há mobilidade, ou seja, um camponês nunca seria nobre e um nobre nunca seria camponês. Não há um padre nunca seria camponês e um camponês nunca seria um padre. Alguém do alto clero, por exemplo, tá? Não tem mobilidade social. Isso é o que a gente tem que perceber, tá bom? A outra coisa é assim, ó. Não tem essa produção toda aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, lá naquele quadro anterior. Vem cá, vamos focar aqui de novo. Olha só, o cara trabalha aqui, mas ele não tem direito a ter como produzir o outro produto. Ele só trabalha com o produto primário, vamos dizer assim. Então vamos dizer que o cara produziu trigo. Ele produziu trigo, mas ele não pode ter o moinho. O moinho está lá na casa do senhor feudal, na residência feudal, no castelo feudal. Ele produziu trigo para produzir, fez do trigo e quer fazer pão para ele se alimentar. Ele não pode, porque ele não pode ter forno na casa dele, ele tem que usar o forno do senhor feudal. Ele tem que moer, ele tem que usar o do senhor feudal. E aí ele passa por uma série de cobranças, de impostos, de obrigações. E veja bem, imagine que esse cidadão produziu 100 quilos. Como é que escreve quilo? KG, né? não, KG. KG, olha só. Ele produziu 100 quilos de trigo. Aí ele precisa moer esse trigo, do feno fazer trigo. Ele vai ter que andar, ir até a casa do senhor feudal. Mas olha só, se ele tiver que passar por outros domínios, por outras terras ali, que são várias terras de um senhor feudal, ele tem que pagar o pedágio. Aí ele paga. Além de pagar o pedágio, ele paga 10%, ele paga a talha, ele paga a homenagem, ele paga a hospedagem, ele paga uma série de impostos. Olha só, do trigo. Então imagina que ele vai levar o trigo, aí lá ele moeu, ele levou o feno. Então ele paga o feno. Quando ele chega lá e ele moeu o trigo, ele vai pagar o trigo, que é outra coisa. E quando ele fizer o pão, já é outro produto. Ele vai ter que pagar imposto, tudo aquilo de novo, com o pão, que é outro produto. Então a vida desse camponês era miserável. Ele vivia mal e humilhado e tendo que obedecer aquelas regras. Não pode reclamar porque quando Deus fez o mundo, ele criou 3 tipos de homem: os que lutam, os que rezam e os que trabalham. O camponês era o trabalhador, então ele não podia questionar a vontade divina e a sabedoria divina. Esse é o modelo feudal que a gente vai tentar entender no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, como é que a pobreza se mantinha aqui. Detalhe, uma coisa, eu estou falando que o camponês é pobre. O feudo é rico, tá? O feudo é rico, produz tudo, é autossustentável, não tem moeda, tudo é à base de troca, escambo, mas o camponês era pobre e miserável. Eu vou dar um exemplo legal para vocês sobre isso. Assim. Tem um filme, eu acho que ele é Branca de Neve e o Caçador. E nós vamos entender isso depois de uns capítulos. É mais ou menos assim, o cara quer uma profissão, né? O pai dele passou a vida toda juntando dinheiro para ele ter uma profissão. Aí ele pega, olha só, ele vai numa guilda, lá, num lugar onde o pessoal trabalha. Se eu estiver falando filme errado, me avisa, tá? Aí ele vai lá, o pai dele vai lá com ele, e aí o pai dele leva o dinheiro para essa corporação de ofício. Aí eu quero uma profissão pro meu filho. Aí ele tá com aquela mulher que ele passou a vida dele toda juntando. Aí o cara da corporação de ofício fala assim pra ele: qual é a sua profissão? Eu sou lenhador. Aí ele pega o dinheiro do cara, dá um carinho pra ele, agora ele é lenhador também. Veja, não muda de classe social. É o que eu tô falando pra vocês, do estamento, tá bom? Na próxima aula eu vou explicar a estrutura de pagamento de impostos que torna esses camponeses todos miseráveis, tá? Presta atenção que eu vou fazer uma live com a turma dos 8º e dos 2º para responder todo tipo de questionamento, tá? Vai estar lá, só para vocês.